Estou ao vivo. Para quem estava acompanhando, estou ao vivo novamente. Eu não consegui adicionar o Flávio, agora a turma vai entrando de novo aqui. Ó. Vamos ver se o Flávio aparece, porque eu realmente percebi que... Ah, agora sim, viu o request. Pronto, tá vendo? E já tá todo mundo voltando, beleza. A gente resolve as coisas, com um pouquinho de calma a gente resolve. Fala, Roberto. E aí, meu cara, Tudo tudo bom? bem? Tudo bom. Tudo bom? Peraí, deixa eu... Agora sim, pronto. O teto, o teto. Deixa... Ele fica de um tamanho e depois você precisa acertar de novo. Agora Pois sim, é, agora sim. pois é. E aí, cara, tudo certo? Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, eu te agradeço aí por ter aceitado o convite, né? Imagina, honra toda minha. Você fez o alerta aí, né, de que você tem uma pegada muito mais voltada para aspectos culturais. Eu sei disso, eu acompanho, acompanhava bastante seus podcasts também, os textos e acompanho o Senso em Comum, que aliás tem uma pegada irônica, ácida, impagável. Sempre. Não, as últimas são fantásticas. Mas também o Brasil dá muita matéria-prima, né? Cara, a gente tem pauta de tá na fila. A gente tem pauta na fila que a gente não consegue escrever. As pessoas falam, vocês não vão falar disso? Pô, não dá tempo, cara. É Não dá muita tempo, coisa, né? muita maluquice nesse país. Não, mas Pois é. tem um trabalho de criatividade bom também colocado ali. Eu vi as últimas, são hilárias, né? Assim, a, como é que é a última do Breaking News? Do Breaking News sobre o meme, Puta, meu. o meme do Trump. Meu, os caras eles fizeram um negócio com o New York Times. Você imagina, tipo, a grana que você precisa gastar. Não, eu gostei assim, CSI, né, os Criminal investigadores, Minds. Criminal Minds, e E Dr. House. descobriram que o meme, que não é o Joe Biden ali, né? Não é o Joe Pois Biden é. na cadeira de rodas, né? Que coisa fantástica. Aliás, já dá pra gente começar por isso aí, porque assim, você tá querendo falar sobre liberdade, e liberdade envolve vários aspectos, liberdade de pensamento, por exemplo, a gente tá num momento assim de agências de fact-checking, de várias desculpas, né? Ah, é fake news, precisamos combater as fake news. Nunca ninguém tinha falado em fake news no mundo, né? Foi o Trump se eleger, 2 semanas depois era o assunto mais comentado, o assunto mais procurado no Google, tá? Eu comecei o livro do Inquérito do Fim do Mundo falando disso. E isso é um efeito da falta de liberdade de pensamento. Quer dizer, as pessoas querem agora controlar o que você pensa e controlar de uma maneira meio porca. Porque, assim, qualquer pessoa normal é capaz de entender o que é uma ironia, o que é um meme, o que é uma coisa como essas. Já quando você é uma pessoa que é viciada em controle de pensamento, quer dizer, você só tem tranquilidade se tiver um controle absoluto, um poder abissal, capaz de controlar tudo que as pessoas pensam, capaz de controlar cada aspecto da transmissão de informação, é que você vai lá e fala assim, olha, peraí, essa ironia do Trump, ou seja, em colocar o cara ali, a piada é essa, né, tipo, Biden for resident, né, ou seja, Biden para o asilo. Aí vão dizer, não, mas essa piada não é, essa foto não é do Biden. Mas peraí, óbvio, ele tá falando da mesma forma que se alguém colocar uma faixa presidencial aqui e falar assim, olha, eu quero ser presidente, o cara ainda não é presidente. Mas, assim, um leitor do Globo, uma pessoa que é viciada em controle, vai precisar disso, né? E é interessante que você fala da visão totalitária e da obsessão por controle, porque o Flávio Gordon, seu xará, ele bate Adoro muito... o Flávio Gordon. Ele é muito bom e ele bate muito nessa tecla de que nós não podemos ficar falando que essa história de politicamente correto, de cancelamento, é chato. Não é que o mundo esteja chato, o mundo está perigoso. O mundo está totalitário. O mundo está totalitário. Ele tem uma patrulha de inquisidores preparados, dispostos a destruir vidas, a inviabilizar sustento, liberdade, porque discorda daquilo que é dito, da forma que é dito e por aí vai. Então é um mundo perigoso esse que a gente está vivendo. É um mundo perigoso prossiga, por favor. Não, e eu queria exatamente isso, né? Porque você tem acho que foi um podcast, né? Que você fala exatamente de como nós resgatarmos, de alguma forma, liberdade, alguma coisa assim, como é que a gente vai sair dessa furada. E aí eu acho que a gente tem um alinhamento muito grande, porque eu vejo alguns liberais focando em aspectos materialistas, economicistas, e você dá um peso muito maior ao aspecto não só cultural, como espiritual. Né? Você tem um texto sobre
a grande divisão não ser nem mesmo, sei lá, esquerda ou direita, ou coisa assim, e ser mais entre os seculares e aqueles que prezam o transcendental, né? Sim. O sagrado versus o profano. Então, fala um pouquinho disso. E olha que eu evitei até usar esses termos sagrado e profano, que são os termos, né, que o Mircea Eliade usa para definir. Ele, na verdade, eu acho que ele foi o maior historiador das religiões do mundo, né? Eu não sei se teve alguém maior do que ele. E ele foi uma pessoa que conseguiu explicar academicamente, filosoficamente, o que é o pensamento religioso. Os livros dele, infelizmente, são até os livros pequenininhos, eles são difíceis de achar no Brasil, edições muito pequenas, assim por diante. Tem uma da Martins Fontes do Sagrado e Profano, que eu recomendo que todo mundo leia, acho que um dos 5 livros mais importantes do século XX. Eu comprei em inglês e é bom você falar isso porque eu ainda não li. Aliás, isso mostra a complementariedade. Quando você recebeu a minha lista do curso, você falou, pô, eu não li alguns. Eu não li alguns que você recomenda, vai para a lista. Depois, é que eu não consigo mostrar uma estante aqui, mano. Eric von Kuehnelt-Leddihn e Mircea Eliade são os autores que eu recomendo para todo mundo, né, junto com o Fögelin. Mas, enfim, eu até evitei usar esses termos porque eles são termos já pegados para o lado religioso. Eu quis nesse texto mostrar que, assim, mesmo que você seja uma pessoa ateia, materialista, que só pensa nesse mundo aqui, há uma diferença entre você ver uma obra de arte e entre você ver uma pichação, ou o que chama de arte por aí. Então, são valores transcendentes, são algumas coisas que elas não estão definidas pela própria matéria. Eu tinha muitas desavenças com os liberais por conta desse aspecto. Ou seja, o capitalismo ele é uma maravilha quando você está pensando que ele é um grande sistema de produção e ele é um grande sistema de distribuição. Isso Thomas Sowell explica de uma maneira maravilhosa. Só que assim, você está querendo produzir o quê? Você está sendo realmente, está criando uma melhor sociedade possível. Quando as pessoas vão ao shopping, você entra na livraria, só tem Paulo Coelho, Márcia Tiburi, e sabe, só lixo. Não, você tem que ter um aspecto. A ideia do capitalismo é você produzir em massa aquilo que antes era só para uma elite. Isso que eu acho bastante interessante no capitalismo. Quando você tem, por exemplo, a produção filosófica, pensa só para ter uma ideia disso, pense como era você estudar filosofia nos anos 50, nos anos 40 no Brasil. Porque você não tinha quase nada traduzido. Cada um dos livros, não é tipo, algum, não. Cada um dos livros que você fosse ler, você ia ter que ter uma versão importada dele. Uma versão importada nos anos 40 custava 10 vezes mais que uma versão importada de um livro hoje. Então, quer dizer, quando você vai ler Kant, eu só leio, sei lá, inglês e francês. Puta, você vai ter que pegar a tradução da tradução para importar o livro. É um inferno. Quer dizer, você tinha que ser milionário para você conseguir estudar filosofia. Vamos mais longe ainda, né? O sujeito, para apreciar Mozart, ele tinha que fazer parte de uma minúscula elite, uma patotinha ali que pudesse frequentar, né, palácios e tudo mais. Hoje em dia, qualquer um baixa de graça, tem acesso. Isso é o poder do mercado. Mas o mercado e a tecnologia são amorais, eles são desprovidos de valor. Então, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, olha, de algum outro lugar tem que vir a base de valores, porque uma sociedade desprovida disso, ela pode ter o sucesso que for material, mas ela pode estar colocando, por exemplo, a potência da técnica rumo ao abismo. Então é mais ou menos isso. Você tem que casar uma coisa com a outra. Né? É a famosa frase do Oscar Wilde, né? As pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada, né? Exato, exatamente aquilo que ele faz. Você sabe que no curso, uma das personagens que eu gostei muito de colocar entre os 20 pensadores, porque é uma ilustre desconhecida, e aí todo mundo fala, caramba, tem lá... É Romeu Faro. Então o pessoal fala, John Locke, Adam Smith, tá bom, David Hume, ok. Agora, quem é essa Gertrude Romeu Faro? E ela é uma grande historiadora, uma grande defensora das virtudes vitorianas, da necessidade de casar esse arcabouço, esses pilares de valores morais e religiosos, a busca do eterno e tudo, com o liberalismo. Senão o liberalismo não sobrevive. Né? E eu adorei fazer a parte da Romeu Faro nesse curso. A Romeu Faro, ela tem um nome muito bonito. Você sabe o que significa Romeu Faro? Não, você que é o alemão que diga. Cor do céu. Eu acho o sobrenome dela uma coisa maravilhosa, né? É Cor do céu, Romeu Faro. E ela é a grande estudiosa da imaginação moral, né? Eu tenho 2 livros dela aqui
a respeito dessas ideias de liberdade, né, os Sim, caminhos da modernidade, e eu acho bastante interessante como ela também é uma crítica literária, né, isso. muito produtiva, né, ela fez críticas assim, não é só elogio, né, ela era uma mulher assim que você tinha medo, né, de deixar o livro perto dela, porque ela é corrosiva, ela criticava mesmo, metia o pau em meio mundo, e ela foi uma grande teórica da imaginação moral, né? Ou seja, pegou este conceito, aplicou muito na história literária. Ou Um seja, o que conceito, significa um isso? conceito burkeano. Um conceito burkeano, diga-se de passagem. Que depois o Eliot vai usar bastante, né? O Kirk vai usar Isso, bastante. Então, isso. quando a Rima Farber ela aplica isso, ela vai demonstrando exatamente como é que as escolhas morais de cada personagem, e isso tanto historicamente quanto em personagens de ficção, e como, na verdade, a grande ficção ela lida exatamente com essa dificuldade de você ter discernir o que é certo e errado, né? Porque não é aquela coisa, nem sempre ela é tão clara assim. E ela vai desmistificando a psicologia ali de muitos personagens. Então, o trabalho que ela faz, você consegue enxergar, às vezes, uns livros que você jurou que você entendeu, mas você não consegue perceber nada, né? Sim. Imagina uns diálogos de um Raskolnikov. Que basicamente, o Crime e Castigo é um livro que só tem uma cena, né? Que é logo no começo. Que é o crime. O resto é só o diálogo interno dele ali, Um dos se livros remoendo com aquilo. que eu mais gostei de ter lido na vida. Eu preciso E, reler, viu? eu também. E é curioso, sempre, de tempos em tempos, tem que reler É Dostoiévski. verdade. E olha só, essa questão da imaginação moral é muito legal, né? Porque ela era uma crítica literária ácida, rigorosa e detona num outro livro que tem traduzido para o público brasileiro, né? Que é o do Abismo. Como é que é o nome? Eu tenho ali. Puta, eu não É, li esse ainda. Ao sondar o abismo, que é um ataque fulminante contra os desconstrutivistas, esse pós-modernismo Sim. tosco que tenta colocar, tirar Deus do lugar, o eterno do lugar, o absoluto do lugar, e colocar nada em troca. Agora, sobre a imaginação moral, né, eu vejo os autores como Tolkien, como C.S. Lewis, né, com um personagem, por exemplo, do o Chesterton, com o Padre Brown. Cara, isso para mim foi tão ou mais importante que os livros de não ficção que eu li na vida. Isso Sim. foram marcos da minha formação moral e intelectual. Então é muito importante essa história, né? De você ter. Eu vejo umas pessoas com preconceito, não vou ler, não leio literatura. Porra, isso é de uma mesquinhez incrível. Não entender a importância desse troço. A gente vive numa sociedade que é viciada em notícias. Então, todo mundo se acha inteligente porque a pessoa faz uma faculdade ou alguma coisa do tipo, uma equivalência ali, ela para o conhecimento dela e fala assim: não, já li aqui, já tenho uma profissão. Ela faz uma coisa para ter uma profissão e ela se informa muito. Quer dizer, às vezes a pessoa passa o dia inteiro lendo, passa 25 horas por dia lendo, sabe? Eu conheço muita gente que lê o dia inteiro, e as pessoas são umas bestas quadradas. Por quê? Elas só leem notícias. A base do conhecimento dela, o que ela formou como base, pensa em base no sentido quase físico, né, de uma construção mesmo. A base é muito frágil e ela fica entuchando de notícia como se aquilo ali, sabe, ler, sabe, zerar o antagonista o dia inteiro fosse fazer alguma diferença. Fosse assim, tô bem informado sobre o mundo. Não, não é assim que funciona. Não, Pô, não funciona. eu falei em sondar o abismo e você cita em ler o antagonista. Realmente é uma coisa já leva a outra. É mais ou menos isso, é sondar o abismo. A gente tem que tomar cuidado que até mesmo conhecimento, Morgan, não é a mesma coisa que sabedoria. Então tem muita gente informada Não. que tem conhecimento, mas falta ali digerir, refletir em cima dessas coisas. Deixa eu puxar para uma coisa mais polêmica, porque Opa. eu vou fazer um gancho com o meu curso. Não, mas eu sei que você domina isso. Fica tranquilo. Eu sei porque eu ouvi, para falar a verdade. Né? Olha só, um dos caras também que são aí do grupo dos ilustres desconhecidos, entre aspas, do meu curso, né, dos 20 pensadores, é o Jean-François Revel, né, o francês liberal e tudo mais. Só que ele tem um livro que está dissecado ali no meu curso, ele mostra como o Grampa rola? nazismo e o comunismo são Ah, a mesma coisa. Né? E você sim. tem um podcast, que acho que talvez deve ter sido o seu podcast mais ouvido,
até hoje, Sim. né? Que é uma aula sobre isso. Então, assim, em 3 a 5 minutos, dá uma resumida geral, explica por que o pessoal não sabe o que está falando quando coloca um num extremo, o outro no outro extremo, como se fossem diametralmente opostos, enquanto que são primos ou então irmãos gêmeos heterozigotos. Essa expressão, né, gêmeos heterozigotos, eu tô tentando lembrar agora se Alain foi do Besançon. Besançon. Alain Besançon. Ou se, eu acho que ele cita alguém, na verdade, quando ele fala isso, não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, nazismo, as pessoas... Só antes de você entrar, do livro A Infelicidade do Século, que é um livrinho do Alain Besançon que a gente está falando, e tem gente perguntando, vai ficar salvo, porque a gente vai cuspindo o livro, um monte de coisa aqui. Vai ficar salvo. A live estará a salvo e depois para o YouTube também. Então, relaxem. Vamos ouvir e pensar. Manda ver. Na verdade é o seguinte, as pessoas, elas quando falam de nazismo, elas estão sempre discutindo aspectos periféricos, que é uma coisa curiosa. Tudo bem, o nazismo é uma coisa horrorosa, a gente detesta ficar analisando isso, mas não dá para você tentar ter qualquer estudo sobre o nazismo analisando aspectos periféricos, tipo tamanho do Estado. Ah, contra quem que ele lutou? Pô, é a mesma coisa que você falar assim, olha, o PT ele não é de esquerda porque ele luta contra o Ciro Gomes. Entendeu? Não dá para você fazer analogias. Uma análise filosófica, histórica, política, etc., ela não funciona para analogias. Tipo, o cara foi contra o Ciro Gomes, então o cara não é mais de esquerda. Que seria o caso do PT. O nazismo foi contra o comunismo, portanto ele não tem nenhuma relação com o socialismo. Ele é um sistema socialista, mas ele não é um sistema marxista. Isso é uma coisa assim que deveria ser o mais óbvio do mundo. Você vai analisar ali o que foi o movimento Folkisch, quando você vai analisar o que foi todo o período do entreguerras, né? Acabei de criar um curso sobre a Primeira Guerra Mundial que mostra justamente isso, como é que a mentalidade alemã ela mudou radicalmente da água para o vinho em 4 anos com a Primeira Guerra. Então, na verdade, a grande ideia do socialismo é que você está estudando... Peraí. Opa. Um minuto, vamos fazer um escambo aqui. Eu me interesso por esse teu curso aí, porque a Primeira Guerra é um dos assuntos menos estudados. Assim, quer dizer, tem muito livro, muita porcaria. Sim. Mas eu vou te dar um cupom de 100% de desconto no meu curso e eu quero o teu. Vamos fazer um escambo. Opa, é nóis. Ó, meu curso Guten Morgen Go, só que ele não tá com inscrições abertas. Ele talvez vai ter inscrições aí no final do mês. Então vocês fiquem de olho aí quem ainda não comprou, mas inscrições vão voltar. As inscrições vão voltar. Mas enfim. Opa, travou sua conexão. Acho que mais de... Deu uma trava. A guerra, ela é um momento histórico, acho que mais importante da modernidade e a gente não sabe nada. Quando eu comecei a estudar a Primeira Guerra, eu fiquei assim, gente do céu. Pelo amor de Deus, o mundo começou a ficar claro para mim, porque a Revolução Russa foi ali, né? O próprio nascimento do nazismo foi ali, a democracia foi ali, o feminismo foi ali, tudo começa ali, né? Bom, mas enfim, essa questão do nazismo é mais ou menos muito complexa, absurdamente complexa. Vamos ver se eu faço alguma coisa aí para as pessoas que querem estudar um pouco mais sobre nazismo, mas ele é um sistema que você precisa estudar internamente, não por aspectos periféricos e não por analogia. Ou seja, entender por que o Hitler odiava judeus. Você tem que olhar e falar assim, nossa, por que o Hitler odiava judeus? E ele está indo contra o mal financeiro capitalista. Quando você analisa, não só o Hitler, tá? Teve alguns movimentos antissemitas na Alemanha que eles eram concorrentes do nazismo. Já que as pessoas querem falar assim, mas eles lutaram contra os comunistas. Bom, eles lutaram também contra outros antissemitas. Por exemplo, o Erich Ludendorff, que foi um general da Primeira Guerra, ele criou um movimento antissemita muito parecido com o nazismo, que foi colocado na ilegalidade quando Hitler subiu ao poder. E ele também era antissemita, etc, etc. Quando você pega os textos do Ludendorff, os textos do Hitler, os textos do Goebbels, os textos de... todo mundo que estava ali, a maior parte deles eram antissemitas, eles usavam as palavras judeu, bolchevique, capitalista como sinônimos intercambiáveis.
Sim. É engraçado, porque você fala, ah, mas peraí, o Sim. bolchevique e o capitalista não são opositores? Mas eles falam, não, isso é tudo parte de uma conspiração judaica para dominar o mundo. Então, quando você começa a estudar isso, você fala assim, ah, peraí, agora eu entendi. Na verdade, eles eram socialistas que não tinham a luta de classes do marxismo, mas eles trocaram por raça. Isso. Falando, é Isso, é alemão mesmo. contra judeu, é Exatamente. basicamente isso, né? Então, Assim bom, como é um os longo assunto, intelectuais. mas é que a coisa Não, é foi longo, é feita. longo. Assim como os intelectuais do fascismo, de Mussolini, também eram figuras que beberam desse socialismo. Né? Então, eles eram socialistas com um viés nacionalista. Só que isso é Stalin. Stalin é exatamente isso. Então, é impressionante, né? Que a turma vê uma grande divergência e aí usa esse argumento boboca, né? Ah, mas eles lutaram um contra o outro, meu amigo. Irmão também briga, e dentro de uma seita muito parecida, às vezes tem uma divergência de 1%, sai no pau. Eu vou Justamente. mais longe. Eu vou mais longe, Rodrigo. Sabe também quem também era antissemita até o osso? A Mão Negra, que criou a Primeira Guerra. Era entendeu? Tipo, todo mundo sabe ali, os caras, inclusive boa Sim, parte delas foi quem sobreviveu, né? Viraram socialistas, criaram a Tchecoslováquia, o primeiro grande país socialista do bloco soviético, e eles eram todos antissemitas. A sim, União Soviética, ela começa com um discurso antissemita. sim, sim. Pouca gente sabe disso. Ela começa com um discurso falando, tem que expulsar judeu daqui. Isso Depois é tem, que ela vai falar, opa, peraí, não. isso está na série, para voltar lá à questão da ficção, isso está na série da Netflix sobre o Trotsky. Tem uma cena que É, mostra claramente esse antissemitismo enraizado lá. E é curioso isso, porque a turma fica realmente se pegando em coisas periféricas, como você diz, e ignora o essencial. Né? Então, assim, é muita ignorância deliberada, eu acho, né? Porque tem uma sim. tentativa, isso o próprio Revel mostra também, tem uma tentativa de proteger a utopia do lado comunista, enquanto que houve uma demonização absolutamente justa e legítima do nazismo. E o Dinesh de Souza tem um livro, The Big Lie, onde ele mostra como É. nos Estados Unidos, aqui, né, foram justamente os progressistas, liberals, que importaram essa mentalidade toda eugenista e tudo mais do nazismo e do fascismo depois. Olha, aquela, como é que é o nome dela? Sanger, a que fundou lá a Planet Parenthood. Planet Parenthood. Ela, ela era absolutamente alinhada com esse pensamento de eugenia e, no início, e racismo. Né? E ela é o quê? Uma ícone das feministas progressistas hoje em dia. É um negócio, enfim. Uma coisa que pouca gente sabe também é que existiram várias manifestações do nazismo pelo mundo, né? Que a gente só olha para a União Soviética. Quando você vai olhar, por exemplo, o movimento trabalhista inglês, o socialismo fabiano, a Fabian Society, a London School of Economics, que inclusive tudo quanto é livro de esquerda que você vai ver em gente internacional, né? Quando você vai ver lá o autor onde que ele estudou, quase sempre teve uma passagenzinha ali pela London School of Economics. Pouca gente Olha sabe, aqui mas o até o socialismo Hayek. inglês... O Hayek teve Hayek e estudou lá, né? quase foi por esse caminho, quase foi por esse caminho. Mas ele capturou bem a semelhança entre o nazismo e o comunismo, que ele falava que disputavam o mesmo perfil de alma. E eu acho que isso é interessante, É, porque fala ao ressentido, fala é, ao alienado, ao invejoso, aquele que quer destruir de alguma forma, ou então desaparecer, ser diluído como indivíduo no meio desse de coletivismo uma todo. Né? maçaroca maior, né? Isso. Exatamente. Mas quando você vai ver o que é o socialismo inglês, ele é baseado não em luta de classe. O socialismo inglês nunca foi marxista neste sentido, mas ele é baseado em controle populacional absoluto. Então ele sempre preconizou eugenia, aborto, e nascer como uma proposta eugenista, né? Ou seja, seu filho vai nascer ali, sei lá, com uma doença. Aborta, espera para nascer o próximo. Inclusive racista, porque eles falam assim, a população de negro aqui, os caras chegam com essa mentalidade africana aqui na Inglaterra, faz 10 filhos, enquanto que a gente faz 2. Não, vamos mandar os negros abortarem, assim a gente mantém o controle populacional. Hoje, você pode reparar como a esquerda mantém a mesma pauta, só que com outro discurso. Sim. Eu lembro até de um vice do Plínio, do PSOL, quando ele foi presidente,
no debate dos vícios, o cara falou assim, não, precisamos legalizar o aborto porque a maior vítima do aborto é a mulher negra. Eu falei assim, então, mas tipo, esse era o mesmo argumento do Ku Klux Klan. Precisamos legalizar o aborto porque quem mais nasce é a criança negra. O mesmo Exatamente. argumento, meu. E o cara defendendo Exatamente. isso. Você fala, cara, como Exatamente. É muito você tosco. consegue falar uma coisa dessas? É muito tosco. E eu fico passado, né? Quando eu vejo certos pares aí na imprensa ou aqueles supostos liberais que dão tão pouca ênfase a esses aspectos culturais, né? Fala um pouquinho, por exemplo, da questão, porque aí tem um outro que a gente gosta bastante em comum, que é o Roger Scruton, no Meus 20 Pensadores, que dissecou também no livro dos Novos Pensadores de Esquerda aquela turminha toda frankfurtiana aí da tua terra de origem, né? Porque a Né? Alemanha Não, produziu, a não. Alemanha produziu. Olha, eu vou te falar, o sujeito fica preso numa narrativa, de novo, economicista, né, materialista da coisa, e ignora a guerra cultural. O que eu vejo de liberal que torce o nariz, né, quando escuta falar disso, né, guerra cultural, globalismo, pós-modernismo, aí o cara vira e fala, em tese conspiratória, paranoico, de extrema-direita. Os caras não entenderam o jogo. O jogo se dá num âmbito muito mais elevado. E essa mudança, né, que vem justamente espalhada pela cultura, pela academia, esse troço tem um potencial de estrago muitíssimo maior do que a política com P minúsculo, né, do que Sim. o próximo governo que vai assumir o poder. As pessoas pensam muito em eleição, né? Inclusive, assim, quando você faz uma crítica ao governo, por exemplo, elas te chamam de traidor porque elas acham que quem está no governo vai perder voto por causa disso, né? E às vezes é o contrário. A gente está querendo justamente falar assim, olha, eu gostei desse governo aqui, estou querendo que ele tenha mais voto, então para de fazer cagada, né? Então, as pessoas pensam muito nesse aspecto eleitoral, achando que a vida se resume o grande acontecimento de 4 em 4 anos. O Roger esse livro aqui, Beleza, que eu acho um livro curioso, tem até algumas críticas a ele, né? Mas ele mostra justamente, quem viu também o documentário, né? Porque a beleza importa, mostra justamente isso, como nós somos controlados às vezes, nós temos comportamentos por conta de obras de arte, por conta daquilo que a gente entuxa na nossa cabeça. É muito simples para o brasileiro entender isso. Meu, os cariocas, e agora aqui em São Paulo está em qualquer lugar, veja as pessoas que ouvem funk. O que uma pessoa que ouve funk vai pensar? Deu uma travada grande aqui, né? Deu. Não, mas eu peguei. Deixa eu ver se eu voltei. Acho que Não, voltei. Ah, pegou. É a questão do funk. E o Scruton tem um outro livro chamado Culture Counts, né? Que ele mostra justamente como que a alta cultura é importante, mesmo para quem não a consome de forma direta. Porque ela é uma espécie de repositório, né, daquelas coisas, dos valores perenes e tudo mais, que de alguma forma você bebe dessa fonte, ainda que de maneira indireta. Então, você atacar a alta cultura é você ir minando justamente aquilo que era referência. E aí você cai o quê? Nessa mão do efêmero, do profano, do podre, né? que é sim. essa cultura pop nefasta que a turma obriga a gente a chamar de arte, ainda por cima. Não, não estamos pensando só na alta cultura. Né? Eu estou pensando assim, por exemplo, as pessoas na hora de se divertirem, elas podiam ouvir uma coisa melhor, entendeu? Podiam assistir um desenho animado melhor, podiam ver uma série melhor, podiam ver um filme melhor. Sobre isso que a gente fala. E, na verdade, assim, quando a gente fala você está fazendo um curso, né, sobre os pensadores da liberdade, voltando à questão lá do que eu falei, do Paulo Coelho, será que a gente vai ser livre se a gente só tiver, tipo, Paulo Coelho para consumir, né, no sentido mais horrendo, né, de consumir cultura? A gente precisa pensar, na verdade, que a grande vantagem do capitalismo, a grande vantagem da liberdade, das artes liberais, olha que termo maravilhoso, né? De uma coisa que te permite ter mais liberdade para o espírito, que é o que todos
os grandes pensadores que pensaram na ideia de espíritos livres, de homens livres, assim por diante. É você ter uma liberdade para você não ser controlado e para você ser mais do que você é. Quer dizer, você quer consumir, você quer ser um espectador de Shakespeare, você quer ouvir Mozart, esse tipo de coisa. Como ser humano, né? Lembrando que a gente não é uma besta selvagem. Veja que ontem eu fiz a live com meus patronos, exclusiva, sobre um livro do Denim, que é um professor aqui, sobre a crise do liberalismo. E a tese dele, né, de forma muito sucinta, é que o liberalismo que a gente vê hoje, esse troço esquisito, esse progressismo aí, não é um sequestro do liberalismo, mas sim a sua consequência lógica. A aí ele diz consequência? exatamente que é uma ressignificação da ideia de liberdade. Por quê? Liberdade para os clássicos, nas artes liberais, era justamente você o quê? Domesticar a besta humana, você florescer dentro das potencialidades como ser humano, espiritual, racional e tudo mais, né? Você dominar as paixões mais destrutivas. E hoje, qual é a ideia de liberdade, da autonomia do indivíduo nesse discurso aí progressista? É você fazer o que dá na telha, é você basicamente ser uma besta. Né? Eu sou genuíno, eu sou espontâneo. O meu cachorro também é. Ele faz necessidade na rua. Ele faz as necessidades dele sem pudor. Ele não tem pudor. O Dalrymple, o Theodore Dalrymple, outro pensador que eu adoro, que eu estive com ele, li muito e que está no meu curso, ele falava muito disso. Essa era do sentimentalismo, essa coisa... Você entrevistou ele, né? Eu fiz uma palestra com ele. Ele é um cara muito interessante, que ele é um médico, ele tem um senso prático, né, de trabalhar em presídios e tudo. E ele vê o resultado concreto dessas ideias abstratas de uma elitezinha cosmopolita desprovida de raiz, né? E ele vê o estrago que isso causou na periferia. Então ele tem essa pegada muito bacana e ele falava muito disso, desse sentimentalismo, essa coisa. Eu vi uma vez uma entrevista com a Preta Gil, né? Aí ela estava sendo condenada por uma fala absurda e tudo. Ela falou, gente, eu sou quem eu sou natural e genuína, isso deveria ser louvável. Não! Isso não é louvável se isso te transforma numa besta selvagem. Né? Então, a liberdade do Diógenes. Cultivar o espírito. É disso que se trata a liberdade. Ricardo Salles está aqui na sala, hein? Abraço, ministro. Muito bom, hein? O que eu acho é essa liberdade do Diógenes, né? Aquele filósofo grego do barril, né? Que o Chaves imita, que ele vivia num barril, que ele defecava no meio da rua, se masturbava no meio da rua, porque ele falou assim, isso aqui é liberdade, ou seja, ele só cuida da parte baixa da alma e acha que isso aí é liberdade. E é curioso que a grande ideia da liberdade que nós defendemos é justamente essa liberdade de elevação, ou seja, quando você é uma pessoa que vive em um país controlado, você não tem a menor capacidade de você criar uma obra de arte decente. Pense que você vive no mundo de 1984, que você vive no mundo ali do Brave New World, né, do Huxley. Você vive no mundo do Laranja Mecânica, né, do Burks. Você tem alguma capacidade de virar um gênio ali? Não. Você tem alguma capacidade de virar um grande compositor? Não. No Brasil atual, é isso que a gente estava falando sobre já estarmos em um período totalitário, né? Eu sempre puxo um pouco a sardinha para o lado da linguagem, que foi o que eu mais estudei na minha vida. E todo totalitarismo, ele envolve controle de linguagem. Você pode reparar que tanto na vida real quanto nos romances, todos eles, a primeira coisa que acontece é ter uma mudança na linguagem. É a Revolução dos Bichos, é o 1984, que é a Nova Língua, né? Que eu acho que é o caso assim, mais explícito. Laranja Mecânica faz a mesma coisa. É você, né? No Esquerda Caviar você fala No disso. Esquerda Caviar eu falo bastante disso. Da questão obliteração da linguagem, né? O Confúcio, eu tenho até uma frase do Confúcio que eu coloco, porque quando as palavras perdem o sentido, a liberdade está a um passo de ser destruída. Deixa eu só aproveitar a presença do nosso ilustre Ricardo Salles. Ministro Ricardo Salles e meu amigo de longa data. Isso aqui é pro Salles. Então, eu quero exatamente puxar o gancho para isso, aproveitar que o Salles entrou para perguntar isso. Olha só, nós falamos aqui, né, de religião, de Deus, e está muito no meu curso também, até que ponto a liberdade individual sobrevive num vácuo de valores, até que ponto as religiões importam para esses valores. Isso tudo está no livro, pelos autores que eu lido, né? Tá evidente. E tem uma coisa interessante que o Chesterton falava, né? Eu não tenho problema com o sujeito não acreditar em Deus, o problema é o que ele vai colocar no lugar, né? E aí a gente vê o quê? O ambientalismo virar uma seita ideológica, o pessoal colocando Gaia
acima de tudo, abraçando as árvores, querendo salvar o planeta e com uma forma misógina até, né? O ser humano é o problema, é uma praga. Olha, aqui mesmo eu coloco um monte de frases nesse aspecto, um monte, desde a Pink. Olha que a gente tem que ter cultura pop. Eu sei que você é um cara que gosta de rock também, que nem eu. Eu sou do metal, pô. Eu também. Então, desde a Pink, para quem não sabe, aquela cantora bobinha, até a família Windsor. Você pega tudo. É uma coisa, uma visão absolutamente misantrópica do mundo. O ser humano é o vírus a ser extirpado para salvar o planeta. Cara, isso é de uma doença. Falta alguma coisa mais elevada no lugar, né? O Roger Scruton, ele separa dois conceitos que até são meio, tipo, meio próprio dele, porque na verdade não bate assim tanto com alguns outros usos, né? Que ele fala assim, existe uma diferença entre ecologia, ou seja, eu quero preservar o meio ambiente, eu quero que a Amazônia continue lá. Eu gosto de floresta, eu gosto de parque, eu acabei de vir do Ibirapuera, entendeu? Tipo, eu tava precisando ver verde, porque nessa pandemia a gente fica preso, né, em selvas de concreto. Eu gosto de verde, eu gosto. Inclusive, eu não sei se você, quer dizer, você não sabe disso, mas a primeira vez que eu falei com você foi falando de aquecimento global. No seu blog lá, tipo, faz 200 anos, eu fiz um comentário lá no seu blog falando disso. Porque eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho alguma visão ecológica, entendeu? Sim, o livro do Roger Scruton sobre isso é muito bom, mas é uma coisa que vai em linha com o que o ministro Salles diz o tempo todo. Exatamente. É o foco local. É o local, quer dizer, a solução para o problema ambiental, né, não é ficar fazendo jantar caro em Paris e discutindo sobre abstrações e pregando como solução a concentração numa espécie de governo mundial. É justamente de baixo para cima. É local. É local, né? Tem muito a ver com o que o Chesterton fala, né? Do seu distributivismo, ou seja, manter os políticos perto para a gente poder bater neles. Você beba uma cerveja local e não de uma grande companhia. Até um podcast que eu fiz, né? Que eu falei assim, não existe aquecimento global, existe governança global. Eu falo exatamente isso, porque para mim, até mesmo essa questão climática, meu problema não é com o termo global, porque aquecimento existe, isso é um fato da vida. Quem vive em São Paulo, sabe, isso aqui era chamado de Terra da Garoa, a gente aumentou sei lá quantos graus, entendeu? Bem mais do que aparece nesses gráficos, né, que aparecem por aí. São Paulo esquentou pra caramba, não foi 1 grau em uma década, esquentou muito mais, só que o aquecimento aqui... Calma que travou tudo, sua internet está uma bosta. Sua internet está uma bosta. Aqui nos Estados Unidos, ó, olha a maravilha, ó, a qualidade... entrou meu querido amigo Lacombe também na live. Estamos prestigiados hoje. Ô, nesse bate-papo, tá aqui, Lacombe. Luiz Ernesto Lacombe, grande Lacombe. Olha que nível de... Eu vou parar, vou ficar calado. Vou ficar calado e vou botar essa turma para falar. O Lacombe ganhou. Eu já estou falando um monte aqui, ó. Ele fez o curso comigo. Eu vou dar um curso de graça também para o ministro Ricardo Salles, porque é político, figura pública, que vai para o governo, honesto, exatamente, fechando torneira de ONG em esqueminha, né? Não só tem coragem e merece o reconhecimento por isso, como a gente sabe que não ganha essa mil maravilhas. Ele abriu mão aí do setor privado, advogado e tudo mais, então eu vou dar de graça para o Salles também o curso. Pode me cobrar depois no WhatsApp aí, ministro. Eu votei no Salles na primeira eleição dele, que eu acho que ele até perdeu, salvo engano, né? Não lembro mais nem para quê, na primeira eleição do Salles. Mas sabe o que eu acho, Rodrigo? A gente estava falando dessa questão do transcendente. Eu acho que toda essa questão que está destruindo a liberdade no mundo hoje, seja através do ambientalismo, seja através de governanças, sei lá, caçar fake news, são todos mecanismos de controle, na verdade, envolvem aquilo que você chama de idolatria, ou seja, é o pecado mais citado no Antigo Testamento, se você for parar para pensar. É o pecado que reaparece o tempo todo, quer dizer, você substitui o que é verdadeiro, você substitui aquilo que é real por uma idolatria a algum ícone. Então fala assim, agora minha vida vai ser lutar pelas mulheres, só que você não tá lutando pelas mulheres de carne e osso, tipo a dona ali da quitanda, sabe, que vota no Bolsonaro, que, sabe, tem 200 filhos e não quer saber de aborto. Não, você não luta por isso. Você luta por um ídolo. Você coloca uma estátua ali de uma mulher. Por isso que o cristianismo fala, ame o próximo como a ti mesmo, não a humanidade.
Né? Exatamente. Como dizia Nelson Rodrigues, é fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo. O Jordan Peterson, que fecha o meu curso, né, ele também fala assim, olha, ordene a sua casa ou o seu quarto, se você for jovem, né, antes de querer controlar o mundo, antes de querer abraçar justamente essas abstrações totalitárias perigosas. E o Michael Oakeshott, que é outro pensador interessante que está no curso, ele divide a política de fé e a política de ceticismo. E isso que você está falando da idolatria vale também para políticos. Exatamente. Nós não podemos colocar um político nesse lugar. Por mais que a gente admire a coragem, as virtudes, né? Porque virtudes merecem ser elogiadas. Eu adoro que a Jovem Pan destaca na propaganda das minhas falas, ela pega ali quando eu falo que nós precisamos de heróis. Não é aquela frase do Bertolt Brecht da peça, pobre do povo que precisa de heróis. Não, pobre do povo que tem os heróis errados, como Macunaíma, como Lula. Agora, todo povo precisa de referências morais. Aqui nos Estados Unidos tem os pais fundadores, George Washington, isso é legítimo. E ainda que seja mitos fundadores, né, ainda que seja uma coisa de alguma forma com um verniz meio ficcional, né, porque todo ser humano de perto é bastante imperfeito, mas são referências, são nortes. Isso é importante. Agora, não vai colocar no lugar de Deus, não vai colocar no lugar da idolatria, né? Porque aí é perigoso demais. Sim, exatamente. E isso tem. Admirar sim, idolatrar jamais. De novo, volta essa questão da liberdade, porque o homem, ele é livre. Para ele ser livre, ele precisa ter uma sociedade livre. Você estava até brincando com a Preta Gil aí um pouco para trás. Eu acho curioso, porque quando a Preta Gil fala assim, não, mas eu sou livre, eu faço aquilo que eu penso, eu sou o que eu sou, né? Esse é meu jeito, eu sou assim. Na verdade, tudo que ela está dizendo, ela fala assim, num país que me dá liberdade. Travou. Perdi a conclusão da Preta Gil. É uma monga. Até os nécios têm direito à sua liberdade para propagar suas estultices. Flávio, você está travando muito. O Trump leva essa? Acho que leva sim, e acho que a turma vai errar uma vez mais nas previsões, mas não é fácil. Está bem apertada a disputa. Travou tudo, travou de novo. E deixa eu falar uma coisa, ó, nós vamos ter que repetir esse bate-papo, tá uma delícia. Tá? A gente tem mil coisas para falar aqui, a gente vai engatando. Eu falo demais, e tem um problema nisso, que é o seguinte, eu vou passando de 1 hora, e aí eu não consigo depois usar o aplicativo que eu comprei, custou caro, inclusive, para poder baixar esse vídeo depois para o YouTube, tá? Que eu não uso nada pirata. Então, ele tem um limite de 1 hora. E a gente já está aqui com 40 e tantos minutos, 50 minutos. Não é um elogio. Ferrou. Ele travou tanto que ele continua falando. E depois que ele vai ouvir isso tudo. Ficou... Virou uma cacofonia, Flávio. Virou uma cacofonia total. Travando de novo, você está falando de outra coisa antiga. Isso não é um elogio ao próprio... Vaquinha para o Flávio comprar uma internet melhor. Fechado. Travou tudo. Faça no YouTube. É uma boa mesmo. Vamos fazer no YouTube a próxima. Acontece, ó. O Lacombe na live com o Fiuza deu pau lá na internet do Fiuza também. Eu tive até que entrar para socorrer de sopetão ali, fui pego de surpresa. Essas coisas acontecem. Acontecem, tá? Ó, internet. Ô, Flávio, você travou de vez, cara. Eu vou agradecer aqui pelo bate-papo, pela disponibilidade do tempo escasso, corrido, tá? Todo mundo que nos acompanhou também. A ilustre presença do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, a ilustre presença do grande jornalista Luiz Ernesto Lacombe, tá? Com quem eu estive pessoalmente agora no Brasil, né? Com a família toda, uma delícia de bate-papo também, uma figura ímpar, uma grande personagem aí da mídia no Brasil, do jornalismo sério e imparcial que nós temos no Brasil. Tá? Fiuza, genial também. Adoro o Fiuza, participo toda semana do podcast com ele. Tá? E agradeço a todos vocês que participaram aí. A gente vai fazer uma sequência, vai ter um sequel, tá? Fiquem tranquilos, porque a internet conspirou contra hoje. Valeu, turma, brigadão. E ó, meu curso já está com mais de 800 inscritos, cursolode.com.br.
cursology.com.br. Vai lá, inscreva-se, tá? Vai ter grupo de Telegram depois para bater papo, vai ter live exclusiva para tirar dúvidas e muito mais. Valeu, turma! Flávio, brigadão aí pelo apoio, pela conversa e até a próxima. Valeu, turma!